Glória a Deus, a paz do Senhor, meus irmãos. Glória a Deus, glória a Deus. De 3 a 13 de junho, o pastor Carlos Cardoso e missionária Raquel Cardoso estiveram na floresta amazônica, Peru e Colômbia, com o projeto Arrependa-se. Lá, Deus apresentou o pastor Aminadeb e a missionária Zil, que estão lá há mais de 15 anos, fazendo missão nas tribos indígenas e nos ribeirinhos. Deus presenteou esse casal com o ministério Semear e com uma estrutura para retiros e eventos. E agora, um sonho de muitos anos de construir uma escola profética vai se tornar uma realidade, junto com o projeto Arrependa-se, onde iremos lutar para capacitar índios e irmãos para o evangelismo e missões aos povos não alcançados e nos ribeirinhos, tanto no Brasil, na Amazônia, Peru e Colômbia. Deus vai operar coisas grandes neste lugar e você pode fazer parte desta obra, nos ajudando com suas orações, contribuições, indo conosco fazer essa obra missionária. Paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Glória a Deus. Nós entramos aqui ao vivo hoje, nós tínhamos uma live marcada com o nosso querido irmão Luciano, da cidade de Campinas, sobre perguntas e respostas. Foi um convite que eles nos fez há algum tempo. E nós vamos estar fazendo essa live hoje com o nosso querido irmão Luciano, e amanhã nós vamos estar fazendo uma live também com o nosso querido irmão Gerson. O irmão Gerson, do Receitas do Gerson. Ele tem um canal, ele faz comida pregando o evangelho. Deus abençoe a irmã Eliane, do Corte Podcast, Rose Filhas do Rei. Deus abençoe poderosamente a vida de cada irmão que está chegando aí. Não é normal nós entrarmos pela manhã, mas graças a Deus, eu creio que tudo que vai ser falado aqui vai trazer edificação aí para o corpo de Cristo. Deus abençoe, Leandro. Meu amigo é o rapaz que faz minhas artes. Já faz uma arte aí, Leandro, sobre essa live aqui que eu não pedi. Deus abençoe, irmã Carla, Viana. A irmã Carlinha pediu dos Estados Unidos, pediu para me mandar o link, eu esqueci. Só Deus com a cabeça do pastor Carlos. Deus abençoe a irmã Maria Pereira. Deus abençoe todos os irmãos. Eu vou já colocar aqui o nosso querido irmão Luciano. Paz do Senhor, irmão Luciano. Aí, glória a Deus. Paz do Senhor, irmão Luciano. O senhor está me ouvindo bem? Glória a Deus. Acredito que está travando aí, irmão Luciano. Pastor Carlos Cardoso. A paz do Senhor Jesus. Aí a todos. Está travando? Está travando. Olha só, eu vou tirar o senhor aqui. Aí, agora está dando para ouvir. Está dando para ouvir. Glória a Deus. Agora melhorou. Tá ok. Tudo bem? Bom. Eu quero aqui dar a todos vocês aí do canal do pastor Carlos Cardoso. Para mim é uma honra estar aqui juntamente com o pastor Carlos Cardoso. Temos algumas perguntas aí à frente para fazer. Eu tenho certeza que muitas dúvidas serão esclarecidas em nome de Jesus. Ô, irmão Luciano, deixa eu falar só, tá travando. Eu acho que a sua conexão com a internet, vê se está 5G, dá uma olhada aí. Que tá travando bastante a sua internet aí. Deus abençoe, irmão Gil. Espera aí. Irmã Eliane,
Deus abençoe o irmão José Roberto. Olha aí, ó, a questão do Gerson, né? Que eu vou fazer live da Cozinha com Martinha Oficial. Esse povo anda fazendo comida com força. Glória a Deus. Glória a Deus, porque crente... Irmãos, eu ouvi o apóstolo Luiz Hermínio falar uma coisa bem interessante, né? Jesus sabe que o crente gosta de comer tanto que quando nós chegarmos no céu, a primeira coisa que a gente vai ter lá vai ser comida. Nós vamos participar das bodas do Cordeiro. O povo para gostar de comida é o crente, irmãos. O pastor Carlos, como a gente viaja bastante, Deus abençoe, irmão Fábio Almerindo, como a gente viaja bastante, cada lugar que a gente vai, a gente aprende uma comida diferente, né? Aí eu sempre... Quem sofre é a missionária Raquel, que eu chego de viagem, já trago a receita e falo, pode fazer para mim essa comida. Vamos ver se a internet do nosso querido irmão Luciano melhorou. Glória a Deus. Fala aí, irmão Luciano. Irmão Luciano. Glória a Deus. Irmã Fabiana, irmã dá risada. Tá me ouvindo, irmão Luciano? Melhorou, pastor? A live aí melhorou? Tá melhor agora. Agora pode continuar aí. Tá tendo um pouco de dificuldade aqui. Glória. Tá bem? Tá embolando bastante. Perguntas aqui. E a primeira pergunta que eu quero fazer para o senhor é sobre a questão do púlpito brasileiro. Deixa eu ver se eu entendi. Tá travando, é? Tá, mas a sua voz dá para ouvir. Não para não, que senão a gente vai perder a live. Então, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer para o senhor é sobre a questão do púlpito brasileiro. É sobre a questão do coach. Então vamos lá, irmão Luciano. A pergunta é como é que está o altar, okay, né? Primeira pergunta sobre a questão do púlpito brasileiro, sobre a questão dos coaches, sobre a questão de palestras motivacionais. Lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2, fala que virá o tempo que não suportarão a sã doutrina. Ou seja, olha só, irmão Luciano, quando a gente fala Olha só, deixa eu falar. Deu para ouvir aí? Deu para ouvir. Eu vou responder. Existe algo muito forte nessa pergunta, né? Você sabe que o sumo sacerdote, ele tinha na testa dele uma lâmina de ouro, né? Que dizia santidade ao Senhor. Eu estou estudando, inclusive, sobre isso. Sobre a geração de Eli, que foi cortada totalmente por Deus, por rejeitar a santidade. Então, a gente vê que a igreja brasileira, é muito forte essa sua pergunta, porque, infelizmente, quando nós vemos os requisitos para obreiro, que o apóstolo Paulo ele dá uma lista em Timóteo, em todas as 16 requerimentos para ser um obreiro de qualidade, só existe um que é talento. Todos os outros falam de caráter. E eu acho interessante, irmão Luciano, que hoje a igreja brasileira ela valoriza mais o talento. Então veja o que está acontecendo. Os pastores dessa geração se preparam, vão para seminário. Infelizmente, esses seminários estão cheios
cheios de teologias humanistas, e eu só estou querendo achar um texto aqui. E o que está acontecendo? Nós estamos vendo que está havendo muito preparo e pouco caráter. Pouco caráter. Então, o que nós estamos vendo? Uma igreja que está profanando o altar. Por quê? Porque os pastores hoje querem fazer faculdade, querem estudar outros idiomas, estão nessa vibe do coach, do motivacional, que não muda a vida de ninguém. Você pode motivar pessoas, se elas não tomarem atitude, não muda. As pessoas podem sair motivadas de um culto, se elas não tiverem princípio, caráter, elas não vão mudar. E aí o evangelho está sendo deixado em segundo plano. O apóstolo Paulo, ele escreveu 1 Timóteo, capítulo 3. Veja que Paulo ele fala sobre os deveres do bispo, os deveres do obreiro fiel. E ele vai falar aqui, ó, esta palavra é fiel e se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja, que é o ministério. Se alguém deseja ministério, é algo bom, é excelente. Mas é necessário que o bispo seja irrepreensível, veja bem, é tudo caráter. Marido de uma só mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro. O único talento está aqui no verso 2. Apto a ensinar, que fala de talento. Mas todos os outros aqui, ó, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso, não de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição e em toda modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, como terá cuidado da igreja de Deus? Aí vem não neófito, para que não se ensoberbendo não caia na condenação do diabo. E olha só a questão do caráter. E é necessário também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta em laço do diabo. Então veja que quando você vê os requisitos para ser um pregador, para ser um pastor, para ser um obreiro, veja que dos 16 requerimentos aqui, só um exige talento. E veja o inverso, hoje o povo, os pastores estão se preparando com um evangelho humanista, um evangelho carnal, um evangelho sem comprometimento, sem santidade, sem denúncia de pecado, sem denúncia de juízo, sem anunciar que Cristo vai voltar. Um evangelho que é o evangelho que se enquadra na natureza humana, e não é o homem que se enquadra no evangelho. Então eu vejo que é bom estudar, eu gosto muito de estudar, mas eu vejo que o princípio da palavra de Deus, o fundamento é a verdade, é a palavra. Então veja que a igreja brasileira, ela está caminhando para um patamar. Hoje ainda um obreiro me mandou, pastor Luciano, que ele estava na DEVEC, eu vou citar o nome da igreja, não vou citar o nome do obreiro, numa reunião de obreiro, e foi falado, não foi o presidente da DEVEC, foi um obreiro que falou na DEVEC, não foi o pastor Silas Malafaia, foi um obreiro, dizendo, Jesus vai voltar daqui 60 anos, o Brasil vai viver anos de profunda prosperidade, que o Brasil será o celeiro do mundo. Eu, particularmente, pastor Carlos Cardoso, eu não consigo enxergar, nem a curto, nem a longo prazo o que ele pregou. Outra coisa foi outro obreiro que me procurou, dizendo que o pastor pregou na igreja dele, dizendo que haverá aí 7 anos de muita paz sobre o mundo e depois que vai começar aí as questões do Apocalipse. Veja que pastores desse que ensinam coisas como essa estão totalmente fora do contexto bíblico.
do contexto profético, do contexto de evangelho, de santidade, de busca, de transformação. Eu já tive, pastor, irmão Luciano, isso foi algo que eu vivi pregando sobre a volta de Jesus numa igreja, e isso foi o desprazer que eu tive do pastor. Na hora que eu estava pregando, ele ficou em pé dentro da igreja e disse assim: volta agora não, Jesus, porque tá bom demais viver aqui na terra. Isso é algo que eu vivi. O camarada levantar e dizer assim: volta agora não, Jesus, porque tá bom demais viver aqui na terra. E isso é verdade. Se você for analisar diante do evangelho que está se pregando, diante desse evangelho sem comprometimento, está uma maravilha. Porque, na minha visão, infelizmente, a maioria das igrejas se tornaram clubes gospel, em que as pessoas vestem a melhor roupa para se aparecer no domingo à noite ou num dia de semana, mas evangelho genuíno de comprometimento é quase zero dentro desses sistemas de pastores coach, motivacionais, que estão ali prendendo o povo só com palavras boas e não levam o povo ao comprometimento. Então é só massagear ego, é só falar o que o povo quer ouvir. Só que é interessante, para nós pularmos para outra pergunta, porque quando o senhor citou aí 2 Timóteo 4:3, veja que as pessoas não suportarão a sã doutrina nos últimos dias pela natureza humana, mas o verso 3 e 4 diz assim, ó: porque virá um tempo em que não suportarão sã doutrina, mas terão coceira nos ouvidos. Nós temos um paradoxo aí, não é só a questão do pastor, é o povo. É o povo que não se converteu. Irmão Luciano, nós chegamos no triste momento, e eu tenho falado sobre isso, que nós estamos tendo que evangelizar crentes, porque os crentes não sabem o que é salvação. Os crentes não sabem o que é vida eterna. Os crentes não têm certeza se Jesus vai voltar, eles vão subir. Os crentes estão perdidos dentro de um clube gospel. Então veja, que as pessoas, por elas só ouvirem coisas boas, quando vem o evangelho, faz coceira, incomoda, cócega nos ouvidos. Isso. Mas aí a Bíblia diz que elas, por quererem viver no pecado, que também é o povo, olha o que diz: elas amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, que é os pastores coach. Elas serão envolvidas a ouvir o que elas querem e não o que o céu quer ouvir. Porque existe uma mensagem do céu à igreja, mas existe a mensagem humana. E esses doutores que pregam conforme as suas próprias concupiscências são os líderes que pregam o que o povo quer ouvir. E é por isso que nós temos igrejas no Brasil abarrotadas de gente, de 4 cultos no domingo. Que se você pregar uma mensagem, abandone o pecado, adultério, fornicação, volte para a santidade, é capaz de eles te expulsarem do altar. Por quê? Porque nesses lugares o povo escolheu doutores que falam o que eles querem ouvir, porque eles já rejeitaram a voz do céu. E o pior, irmão Luciano, é o que está no verso 4. E desviarão os ouvidos da verdade, voltando-se a fábulas. Meu irmão, o que tem de crente, irmão Luciano, que acredita mais em revelação do que na palavra, crente que acredita em horóscopo, crente que acredita em zodíaco, crente que acredita em tudo. Tem um monte de crente agora acreditando em extraterrestre. O povo está acreditando até em extraterrestre, em disco voador, mas não acredita no juízo de Deus e muito menos na volta de Jesus. Então, se for para mim fazer um raio-x com todo cuidado, né? Lembrando que existe ainda muita gente comprometida, existe muita gente em santidade, existe muita gente vivendo o evangelho. Eu conheço muito homem e mulher de Deus, eu conheço muito crente de verdade, não querendo corromper, mas infelizmente a maioria dos altares dessa nação está comprometido já com o sistema do anticristo, em falar só coisas boas e não o que Deus quer ouvir. Você sabia, pastor, irmão Luciano, para a gente mudar a pergunta aí, que Jesus pregou mais sobre o inferno do que sobre o céu?
Jesus não seria ouvido por essa geração. Você sabia? Porque Jesus foi o pregador que pregou mais sobre o inferno do que sobre o céu. E se for fazer uma estatística aí entre crentes, quanto tempo faz que você não ouve uma mensagem sobre o inferno? Tem gente que nunca ouviu. Nós estamos no jejum de 21 dias aí, hoje foi o 9º dia, tem gente que está no jejum que é crente e nunca jejuou, não sabe o que é jejum, não sabe o que é uma vida de oração, não sabe o que é ler Bíblia. Quer dizer, é essa geração que eu estou dizendo, que precisa ser evangelizado, porque está no movimento gospel, é um movimento carismático gospel, mas nunca se comprometeu com o evangelho. Eu acredito que respondeu a pergunta aí, né? Pode fazer a próxima, mano. Carlos Cardoso, o senhor falou bem, eu lembrei aqui, para a gente... Eu lembrei aqui, pastor Carlos Cardoso, que o senhor fez uma live com o pastor Claudinei, e ele falou que tinha um presbítero de uma igreja, de uma grande nação, que foi convidado para reformar a casa do pastor presidente. E chegando lá, o rapaz que estava lá construindo a casa, reformando a casa, perguntou para a esposa do pastor presidente: irmã, a senhora está vendo o que está acontecendo? Os sinais estão aí, parece que Jesus vai voltar a qualquer momento. Aí a irmã falou: misericórdia, não pode fazer uma sacanagem dessa comigo, não. Reformei a piscina, reformei a churrasqueira. Então as pessoas estamos percebendo que as pessoas não querem subir. Elas não querem subir. É como a mulher de Ló. Ela não quer esquecer o mundo, esquecer as coisas que tem no mundo. Vamos passar, pastor, para a próxima pergunta. A próxima pergunta é a pergunta de número 2. Dízimo interfere... Está cortando bastante a pergunta, irmão. Pelo que eu entendi, esse dízimo interfere na salvação? Isso. Então, vamos lá. Eu particularmente, pastor Carlos, né, a salvação é um dom de Deus, né? E biblicamente, Efésios 2, 8, 9, né? Pois pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, e não vem de obras para que ninguém se glorie. Então, assim, dízimo é um princípio que deve ser obedecido. Eu, particularmente, pastor Carlos Cardoso, sou dizimista fiel com a minha esposa, com a minha família. E eu só vejo gente murmurar de dízimo porque nunca foi fiel no dízimo. Porque crente que é fiel no dízimo nunca lhe fez falta esse dinheiro. E existe, quando você lê a Bíblia, existe a questão, primeiro, eu encontrei, né, estudando e ouvindo, que existe dízimo no Jardim do Éden, porque existe uma porção que Deus pede para ele. E o que era o dízimo no Éden, irmão Luciano? O dízimo no Éden era a árvore do bem e do mal. Deus disse: olha, está aqui o jardim, você pode desfrutar desse paraíso, é todo seu, você foi colocado aqui para dominar, para reger, para dar nome a tudo. Só que essa parte aqui é minha. Você não toca no que é meu. Porque do dia que você tocar, você vai perecer. Então, veja bem, existia uma parte de Deus dentro do Jardim do Éden. Dentro do Éden. Deus falou: não toca no que é meu. Aí você vai ver o que é contra dízimo, que fica arrepiado de ouvir, é que Melquisedeque é um tipo de Cristo. E Abraão deu dízimo para Melquisedeque. E veja que você vai ver dízimo em Mateus 23, sobre a questão do dízimo da hortelã, do cominho, que Jesus não rejeitou a questão do dízimo, ele não aboliu o dízimo. E biblicamente, como eu estudo escatologia, o dízimo ele vai até o milênio. Então haverá a restauração do templo, que será o 4º templo no reino messiânico. E biblicamente, se você fizer um estudo minucioso de Hebreus 7, haverá dízimo no reino milenial de Cristo.
Então, o que nós temos que entender? É um princípio. É um princípio. Eu tenho um amigo meu, irmão Luciano, que foi numa reunião de coaching, ele pagou 16 mil reais, ele é empresário, né? Aí ele foi por causa de empresa, por causa de negócio, e ele precisava daquela qualificação desse coach. Chegou lá, o cara puxou um balaio e falou, vocês querem prosperar, vocês querem crescer? Eu quero a doação, eu quero que vocês me dêem dinheiro aqui. Porque não existe prosperidade sem você aprender a dar parte do seu ganho para quem precisa. Aí ele falou, nós temos uma obra de caridade e sabe o que ele explicou? Um princípio de 10%. Seria bom que todos doassem 10% de tudo que ganha para fazer o bem. Então, assim, existe a questão do dízimo, e eu vou dizer aqui, por que pessoas nunca prosperaram sendo dizimistas? Porque tem dizimista fiel que não prospera. Você sabia disso, irmão Luciano? Tem dizimista fiel que não prospera. Por quê? Porque nunca deu para Deus. Já começa por aí. Então, quando é que eu entrego o meu dízimo para Deus? É quando eu entrego e não quero saber onde está esse dinheiro. Eu tenho que dizimar com sabedoria numa terra produtiva. Agora, veja bem, eu entreguei meu dízimo, não foi para a igreja, não foi para a Assembleia de Deus, para Batista, para Presbiteriana, para pastor nenhum. Quem recebeu a intenção do meu dízimo foi Deus. E você quer ver eu provar aqui como tem um monte de crente que nunca dizimou para Deus? A pessoa vai lá e dizima. Aí ela diz assim, eu quero saber onde está meu dinheiro. Nunca entregou dízimo para Deus. Por quê? Porque eu quero saber aonde está o dinheiro. Onde está o meu dinheiro? Quer dizer, o dinheiro é teu ainda. Deus não recebeu o dinheiro. Por quê? Porque ele está aí no teu coração. Você acha que é dono do dinheiro que você dá para a igreja? Pastor, mas se o pastor roubar, se o pastor isso, se o pastor aquilo, ele vai dar conta diante de Deus. Você pode ter certeza. Agora, eu vou dizer algo aqui para os irmãos. Algo para os irmãos. Não interfere, né? Quem trouxe essa ideia aí de perder salvação foi o R.S. Soares, né? O radicalismo, né? Se você não quer obedecer esse princípio, isso interfere com certeza na sua vida financeira. E como eu falei no início, irmão, a pessoa não perde a salvação, só que eu vejo que interfere na minha vida financeira, eu não ser fiel à parte que pertence a Deus. E não me faz falta, por exemplo, eu só vejo murmuração em dizimistas que nunca foram fiéis e nunca entregaram com o coração, sem estar preso aquele dinheiro. Sem estar preso. E biblicamente, para muitos que eu vou falar aqui é absurdo. Eu conheço pessoas que ofertam muito mais que dizimam. Porque a prosperidade não vem só na questão de devolver, da obediência de devolver o que pertence a Deus. Não vem. A prosperidade vem da liberalidade do coração. Irmão Luciano, ninguém vence a Deus. Ninguém. Por exemplo, a gente está num projeto tremendo lá na Amazônia. Esse mês eu estou no desafio aí, eu estou pedindo 200 pessoas com 100 reais. Nós estamos construindo uma estrutura que vai ficar lá. A cada 3 meses vai ter seminários para treinar os índios, né? E o povo dos ribeirinhos, os pastores, para levar um evangelho sadio para aquela região. E eu vejo um povo que nos segue aí, que tem prazer em ofertar, tem prazer em dizimar, tem prazer em abrir a mão para o reino de Deus. Por quê? Porque não vence a Deus. Quando a pessoa ela entende esse princípio que melhor coisa é dar do que receber, é bíblico. A Bíblia diz, Jesus disse, dai e vos será dada a boa medida, recalcada, sacudida, transbordante vos darão. Veja bem, quando eu dou, eu vou receber a boa medida, recalcada, sacudida, transbordante vos darão. Então, eu digo a todos os irmãos, né? Hoje, claro que existem os escândalos, mas ai daqueles por onde vem o escândalo, né? Mas eu digo aos irmãos,
boa coisa é ser dizimista e ofertante na obra de Deus, porque quando eu dizimo e oferto num lugar sério, comprometido, eu estou investindo em almas e o reino de Deus cresce, eu irei crescer, porque quando o povo de Deus cresce, automaticamente o reino de Deus cresce também. Cresce também. O reino de Deus cresce também. Glória a Deus. Qual é a terceira pergunta, irmão Luciano? Terceira pergunta que a gente faz para o Senhor é sobre a questão do pastorado feminino. Em 1848, na igreja metodista em Seneca, em Nova York, aconteceu, né? Em 1848 aconteceu a primeira reunião feminista. A princípio, elas estavam buscando trabalho, estavam buscando voto, direito ao voto, mas depois a abrangência foi maior. Aí eu gostaria de saber do senhor se tem respaldo bíblico a mulher ser pastora, ordenamento pastorado feminino. Então, vamos com cuidado, né? Porque biblicamente você não tem base nenhuma para pastoreio feminino, né? Você não tem como. Você tem Débora, que era pastora de ovelha e se tornou juíza. Olha só, de pastora a juíza. Mas eu digo hoje, pastor Luciano, eu particularmente eu conheço pastoras que são verdadeiros leões, que trabalham por 100 homens. 100 homens. E o reino de Deus cresce no ministério delas. Então, eu particularmente, pela necessidade da obra, pela abrangência da obra, pela salvação das almas, se esta mulher for casada, né, e tiver Bíblia, tiver conhecimento, por ela ter um cargo de liderança, por mais que você não tenha respaldo bíblico, ela é a líder daquele rebanho. Ela é a líder daquele rebanho. Então você não consegue ter base, mas as mulheres, que eu conheço aí algumas, que são pastoras, e também existe a questão da pastora por ser casada com o pastor. Eu, na minha questão, eu tenho essa visão. Eu sou pastor e eu tenho a minha esposa, né? A gente chama ela de missionária e tal, mas ela é tão pastora como eu. Por quê? Biblicamente a gente é uma só carne e nós temos um ministério junto, né? Ela cuida de mim e eu cuido dela e nós cuidamos do reino de Deus. É o que Paulo diz aqui, que aquele que cuida da obra, né, e não cuida da sua família é pior do que infiel e negou a fé. Mas você não vê biblicamente no Novo Testamento a ordenança, você não tem uma base. Agora, a esposa do pastor, ela acaba sendo tão pastor quanto ele, porque sofre tudo que ele sofre, passa tudo que ele passa, e acaba adquirindo a sensibilidade e o discernimento de agir em determinadas áreas. Então, eu digo assim, você não tem respaldo bíblico, você não tem. Agora, as mulheres, biblicamente, elas sempre auxiliaram no ministério e no crescimento da obra de Deus. As mulheres fazem parte em tudo. Então, eu particularmente não sou contra mulheres pregar. Eu acho que tem mulheres que pregam muito mais que homens, né? Quando elas desenvolvem o talento, porque assim como Deus deu para o homem, deu para a mulher, eu acredito que se tiver talento, a mulher tiver talento, o pastor deve investir nessa mulher e deixar ela desenvolver a liderança que Deus deu a ela, porque daí, biblicamente, você tem várias mulheres que foram líderes que fizeram obras tremendas para Deus debaixo de uma liderança. Mas, como eu não posso ir contra a palavra, eu não tenho respaldo na Bíblia, no Novo Testamento, nem no Antigo. Você vê que não existia serviço nenhum para a mulher no templo. Então, você não tem um respaldo. Mas eu não sou contra, nessa era da graça, nessa dispensação, mulheres desenvolvendo ministério no altar, pregando, ensinando, liderando,
né, e acaba tendo o rótulo de pastora. Amém? É polêmica a pergunta, hein? Tem pastoras aqui que eu Amém. considero. Amém. E é bem abrangente também. O pastor Carlos, eu gostaria de fazer uma pergunta para o senhor, e essa pergunta aqui eu gostaria que o senhor nos falasse sobre a questão das igrejas, se isso está acontecendo dentro das igrejas. Lá em Lucas 12:10, o próprio Senhor fala: quem peca contra o Pai tem perdão, contra o Filho tem perdão, mas quem pecar contra o Espírito Santo não terá perdão. Eu gostaria de saber o que é a blasfêmia com o Espírito Santo. A blasfêmia contra o Espírito Santo. Eu tenho pregado muito esses dias sobre isso, né? Eu creio, irmã, o Helder Araújo, muita mulher com intimidade com Deus vale mais que muito homem. Eu acredito nisso também. Acredito nisso também. É por isso que eu estou dizendo, não pode parar uma pessoa que está produzindo, meu irmão, sobre essa questão. Eu já vou falar sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo. Você não pode parar. A pessoa produz, a pessoa gera, a pessoa tem liderança, a pessoa desenvolve, a pessoa ganha alma. Você tem que deixar. Pode ser homem, mulher, criança, adolescente, jovem. O reino de Deus, ele não tem uma forma. Ele tem que deixar fluir, deixar crescer. Então tem muitas mulheres de Deus travadas, com o ministério travado dentro de determinadas igrejas, porque não pode se desenvolver. Por exemplo, uma igreja que era radical, para a gente mudar de assunto já sobre isso, era a Igreja Deus é Amor, né? Mas quem é que está liderando a Igreja Deus é Amor hoje é a mulher do Davi Miranda. Quer dizer, tem lá os pastores, mas sem a caneta dela não acontece nada. Quer dizer, o povo teve que acabar respeitando. Então, assim, é uma mulher de Deus que está administrando. Então, a gente precisa entender o momento, a necessidade, e como eu não jamais vou tocar na unção que Deus pode derramar na vida de uma mulher. Por isso que eu não sou contra mulher desenvolver ministério, mulher pregar, ensinar, visitar, ganhar almas, fazer a obra de Deus. Fazer a obra de Deus. Olha só, irmãos, blasfêmia contra o Espírito Santo é quando o homem, quer dizer, Jesus, lê o texto de novo aí de Lucas. Irmão Luciano, o texto de Lucas que o senhor leu. Deixa eu me localizar. Lucas, capítulo 12, versículo de número 10, diz assim: e a todo aquele que perdoada, mas ao que blasfemar contra o Espírito Santo, não lhe é perdoado. Então, a gente vê o seguinte: se você pecar contra o Filho do Homem, existe perdão. Mas contra o Espírito Santo, não. Nós já temos que entender isso aqui. Por quê? Porque quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo não é o Filho, é o Espírito. Já começa por aí para entender o texto. Então, quer dizer, você pode pecar contra Cristo e você vai ser perdoado. Mas se você pecar contra aquele que te convence do pecado, você não tem como ser perdoado, porque daí como é que você vai ser perdoado se você não pode ser convencido desse pecado? Que o único que convence, veja que Jesus disse isso, importa que eu vá, porque se eu não for, o Espírito Santo não vai vir. E é ele que vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. É ele, é o Espírito Santo. Então veja bem, se você peca contra Cristo, você tem perdão. E se você pecar contra o Espírito, você não tem perdão. Por quê? Porque é o Espírito que convence. E é aí que está a chave do texto. É quando a pessoa ela peca e ela vai se cauterizando a ponto de se tornar tão insensível
de não acreditar mais no perdão divino. Isso é o pecado contra o Espírito Santo. A blasfêmia contra o Espírito Santo é quando eu tenho um perdão liberado, eu tenho um acesso ao céu e eu rejeito esse perdão consciente. Eu não aceito essa misericórdia, eu não aceito essa graça. Então tem pessoas que acham, isso é blasfêmia, eu já estou condenado ao inferno mesmo, não existe mais perdão para mim. E ela alimenta isso a tal ponto que ela rejeita totalmente uma ação do Espírito sobre a sua vida. Então, eu já conheci um homem assim, que era da igreja do véu, né, que ele dizia que ele tinha cometido adultério, e ele ouviu muito lá que quem comete adultério já estava condenado ao inferno. E eu preguei para ele um dia bêbado, ele disse para mim, para mim não tem mais jeito, já estou condenado ao inferno, eu pequei contra o Espírito Santo, eu adulterei, e para mim não tem mais perdão. Aí no outro dia, 2 dias depois, eu encontrei ele são. E aí, novamente, eu fui a ele pregar Jesus para ele, falou, não tem mais jeito para mim, eu já estou condenado. Quer dizer, uma pessoa dessa está blasfemando. Por quê? Porque não existe pecado que o sangue de Jesus não perdoe. Não existe pecado que o sangue de Jesus não limpe. Mas quem é que convence sobre esse perdão, sobre essa graça, é o Espírito Santo. Então, quando a pessoa ela rejeita a ação do Espírito, levando ao perdão, ela está blasfemando contra o Espírito. Daí não tem perdão, porque é o próprio Espírito que convence a pessoa do pecado. Glória a Deus. Vamos lá, mais 6 minutos. Tem uma última pergunta, pastor Carlos Cardoso. Tem uma última pergunta. Apocalipse, capítulo 13, do 16 ao 18. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. Eu gostaria de saber do senhor, o que é a temível marca da besta? Então, a gente tá caminhando para ela, né? Eu acredito que todo o sistema da marca da besta ele está pronto. Todo o sistema da marca da besta está pronto, que é o sistema de controle total. O que falta é implantar chips em pele, né? Mão direita e testa. Então, muita gente acha que isso é figurado, mas a gente já vê isso acontecer lá no Dragão Vermelho, né? Que as pessoas elas são totalmente controladas pelo governo. E se você não obedecer ao governo, você perde o seu acesso ao crédito social. Então você perde os benefícios do governo, você pode ficar sem internet, sem viajar, sem sair da cidade, sem sair do bairro, dependendo o grau da tua infração, você vai perdendo a tua liberdade. E aí nós temos hoje, né, o QR Code, que também nós tínhamos aí o código de barra, do código de barras nós partimos para o QR Code, e o próximo estágio será nós caminharmos para o transhumanismo, homens conectados à inteligência artificial. Então eu acredito, pastor Luciano, que no próximo ano nós teremos a extinção do dinheiro de papel no mundo moderno, que seria Europa, América Latina e Estados Unidos. Nós vamos ter aí a extinção do dinheiro em espécie. E eles vão conectar esse cartão de saúde, né, que é o cartão da Jussara, ao sistema financeiro e ao sistema de pontuação de cada cidadão, porque o mesmo sistema que tem no Dragão tem nos Estados Unidos, tem na Europa e tem no Brasil, e aqui no Brasil o nome desse sistema é crédito positivo. Então tudo estará interligado
E você não vai conseguir fazer mais nada se você não estiver dentro do rastro de dinheiro eletrônico, que é a moeda única. Você não vai poder comprar, vender, negociar, fazer nada. Qual é o próximo estágio? Ainda eu fiz uma live com o pastor Giovanni domingo, e a gente falou sobre o tio Bill, falou aí sobre os próximos celulares do futuro conectados à saúde, serão aí chips implantados com nanotecnologia. E também tem uma empresa na Coreia do Sul que está fabricando já um chip que é uma tatuagem, que ele também te assegura a questão de saúde, ele monitora a tua saúde e te conecta a um sistema para te monitorar. Então, assim, tudo que está ligado à tecnologia, a fim de dinheiro de papel, a implantação de microchips nas pessoas é o sistema da besta. E quem me acompanha aí há muito tempo, eu falava, ó, a Jussara aí não é a marca, eu sempre afirmei isso, não é a marca, mas a próxima que vier, essa sim pode ser. Por quê? Porque é a questão do adesivo de hidrogel, né? Ligado com nanotecnologia. Então você vai ter um sistema conectado a você que vai te conectar à internet. E eles vão poder te monitorar e te rastrear 24 horas por dia, 365 dias por ano. Vai ser impossível fugir dessa rede, por isso que é a marca da besta, e é próximo, está muito próximo isso de acontecer. Pastor Carlos Cardoso, sem querer te cortar, sabendo que o senhor já está em cima da hora, mas só uma perguntinha. Tem muitos pastores falando que se o chip vier, eles vão implantar o chip. No caso, o senhor compartilha dessa mesma informação, e tem muitos pastores renomados falando que o chip vai ser uma coisa boa, que tem muita gente acreditando nisso. O senhor chegaria a colocar o chip no senhor? Eu não coloco porque tudo que tem de tecnologia conectada ao homem recebe comando da inteligência artificial. Você tem ideia, isso é tão assombroso que as pessoas não param para meditar, né? Por exemplo, você tem um roteador em casa, eles conseguem entrar no teu roteador e monitorar toda a tua casa. Você tem um celular com câmeras, entram dentro do teu celular e te vigiam. Agora imagine você ter algo implantado em você conectado à inteligência artificial. Então, isso pode mudar esse comando que vai estar ligado a você com tudo que eles já colocaram, e eu não posso falar sobre esse assunto, mas com tudo que já foi aplicado aí, né? Eu digo que vai, com certeza, poder aumentar a imunidade, baixar a imunidade, e o mais incrível é isso, a irmã, uma vida de fé ali que tem o chip pode... Por quê? Porque a partir do momento que você for chipado, se ele for implantado, você não consegue tirar. E desde o primeiro chip da Mondex, que todo mundo aderiu o chip da Mondex à marca da besta, existe um líquido dentro desse chip que, se ele cair no sangue, ele vai para o coração e mata a pessoa. É impossível você tirar esse chip do teu corpo. O perigo é ele ser quebrado, né? Então veja que é um sistema tão claro e tão ligado ao que está na Bíblia, que, por exemplo, por esses dias agora, eu particularmente, eu não pude, eu fui em Fortaleza e foi o meu pior lá, eu não pude comer num restaurante porque não tinha o passaporte lá da Jussara. Eu não pude entrar em 2 hotéis porque eu não tinha passaporte. Quer dizer, isso já é um sistema sendo testado. Qual é o próximo estágio? Se vocês não se submeter totalmente ao sistema, vocês não irão fazer nada. E como é que eles vão conseguir isso? Para nós concluirmos, tirando todo o dinheiro em espécie de circulação. Quando o dinheiro desaparecer, eles conseguem controlar. E você vê que é tão nítido, por exemplo, o Pix foi um fenômeno. Ninguém carrega mais dinheiro, tudo é Pix hoje, né? Então, veja bem, as pessoas elas aderem à ideia sem perceber o que está por trás, que é o fim da liberdade e o sistema da besta sendo implantado. É só Deus mesmo. A volta de Jesus está muito próxima,
mais próxima de nós agora do que quando aceitamos a fé. Glória a Deus. Deus abençoe, pastor Carlos Cardoso. Muito obrigado aí pela oportunidade. Quero deixar o meu abraço aí a todos os irmãos desse canal abençoado e dizer também que eu tenho um canal no YouTube, O Céu é para Hoje Oficial. Se você quiser se inscrever, se inscreva aí, nos ajude em nome de Jesus. Forte abraço, meu pastor. Manda o link para mim do seu canal. Eu vou colocar aqui embaixo aqui para o pessoal que quiser se inscrever lá, já se inscrever. Manda o link para mim aí agora. Tá bom, e nós vamos colocar. Meus irmãos, Deus abençoe. Amanhã, provavelmente, esse horário, eu vou fazer live com o nosso querido irmão Gerson, do Receitas do Gerson. Deus abençoe a todos. Nós vamos ter live às 18. Eu vou tirar aqui, irmão. Nós vamos ter live às 18 horas com o pastor Claudinei. E às 20 horas e 30 minutos nós teremos live ao vivo hoje aqui no canal do pastor Carlos Cardoso. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Eu vou deixar o link, o irmão Luciano está me mandando agora. Eu vou deixar o link do canal do irmão Luciano aqui embaixo.